Olá, mulheres do canal Noiva Prudente. Me chamo Bárbara Vetromilli e estou muito feliz de estar novamente aqui com vocês, compartilhando mais um estudo. Hoje nós falaremos sobre a carta à igreja de Éfeso. E o nosso texto está lá em Apocalipse, capítulo 2, do versículo 1 ao 7. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobriste que eram impostores. Tens perseverado e suportado sofrimentos de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Antes de começarmos a estudar um pouco sobre a carta de Efésios, eu queria falar um pouquinho sobre o que está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 3, que diz assim: bem-aventurados que leem bem, como os que ouvem as palavras dessa profecia e obedecem às orientações que nelas estão escritas, por quanto tempo desses eventos estão às portas. Jesus está falando aqui: bem-aventurado você que lê e você que ouve essas palavras. Quem lê o livro de Apocalipse, quem ouve sobre o livro de Apocalipse, é abençoado e vai ouvir orientações que precisam ser colocadas em práticas. Assim diz o Senhor, logo aqui no início do livro do Apocalipse. E a gente vê ele orientando a igreja de Éfeso. Primeiro ele faz um elogio, Ele diz que a igreja, ele conhece as obras da igreja e que a igreja ela trabalha duro e ela é perseverante e ela não tolera maldade. Ela põe à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas não são. Ela persevera, ela suporta sofrimento de toda espécie por causa do nome de Jesus. E ela não desfalece. Uau, essa igreja é uma igreja atuante, é uma igreja que trabalha em favor e que trabalha muito, porque ele diz que o trabalho aqui é árduo, E ele primeiro inicia com esse elogio e depois ele fala: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. E aí, quando a gente fala de primeiro amor, a gente vê muito nos jargões, evangélicos, que o primeiro amor é quando a pessoa está apaixonada pela palavra, pela obra de Deus e está naquela fervura daquele primeiro amor, como se fosse algo diferente, do que a pessoa tivesse que viver toda a sua vida cristã. Mas Deus, ele fala aqui, entretanto, ele fala com pesar: tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E como é que a gente pensa numa igreja tão atuante, tão trabalhadora, aparentemente tão apaixonada, que defende Cristo, que suporta sofrimentos por amor ao nome do Senhor? É tão difícil a gente pensar que essa igreja, ela abandonou o primeiro amor. Mas o que eu entendo, lendo essas orientações à igreja de Éfeso e lendo a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso, e sabendo que Éfeso era uma província onde era muito abastada, as pessoas eram muito orgulhosas, e lá nas orientações que Paulo vai dar à carta à igreja de Éfeso, ele fala para que eles não abandonassem o amor. Paulo, no capítulo 3, a partir do versículo
16 da carta aos Efésios diz assim: oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo, e que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor, e assim entender o amor de Cristo que excede todo o conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Paulo fala aqui para que eles estivessem fundamentados, que ele orava para que eles fossem arraigados e fundamentados em amor. Mas parece que a preocupação da igreja passou para um outro sentido, de ser uma igreja que trabalha, de ser a igreja que mais trabalha, de ser a igreja que mais produz, de ser a igreja que põe mesmo, que checa os fatos e põe à prova os falsos mestres. Ela estava mais preocupada com as pessoas, aquilo que as pessoas faziam, do que com o próprio direcionamento de Deus. Foi uma igreja que foi muito feliz no início ao realizar as suas obras, mas deixou a orientação do Espírito Santo, deixou que a experiência, o que elas faziam todo dia, suplantassem a dependência de Deus. E é o que muitas vezes a gente vê hoje, muito trabalho, muita atuação, muita organização, muitas conferências, muitos eventos, mas às vezes pouca direção de Deus. Eu lembro que uma vez eu ouvi um testemunho de uma pessoa muito influente e famosa no mundo gospel, falando que uma vez ela tinha orado para fazer um determinado tipo de evento, e Deus havia concedido. E aí a sua liderança queria que ela repetisse aquilo todos os anos, mas ela sabia que esse não era o direcionamento de Deus. Deus não queria mais que repetisse aquilo que deu certo. E aí ele se negou a fazer e se retirou daquela congregação, porque eles queriam a qualquer custo fazer aquilo que eles haviam feito e tinha dado certo. E assim eles continuaram fazendo. E quantas coisas, irmãos, às vezes até mesmo nós fazemos, porque um dia deu certo, porque um dia foi direção de Deus, nós queremos continuar repetindo, mas tiramos fora o Espírito Santo, tiramos fora a orientação do Espírito. E não é assim que Deus quer que vivamos. Ele fala para essa igreja: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. E o nosso primeiro amor é quando nós temos um temor tão grande ao nosso Deus que tudo nós perguntamos a Ele se podemos, se não podemos, o que devemos fazer, e aguardamos a sua resposta. Porque nem tudo que é certo é correto fazer, Se não for a direção de Deus, mesmo fazendo certo, às vezes nós erramos. E Ele fala: volta, lembra de onde você caiu e volta à prática das primeiras obras. Por ser tão, às vezes, usado por Deus, por ter sido tão extraordinariamente canal de bênção na mão do Senhor, às vezes a pessoa se esquece da onde ela começou. Paulo continua falando à igreja de Éfeso, para que eles não se esquecessem que antes eles eram gentios, e que eles só foram adicionados ao corpo de Cristo por causa do sangue de Jesus. E muitas das vezes a gente esquece que nós só somos filhos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos chamou, porque Ele pagou um alto preço. Não tem a ver com aquilo que fazemos para Ele, mas sim tem a ver com quem Ele é, pois Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pedimos e pensamos. A gente vai ver no final da carta de Éfesos, Paulo dando uma recomendação a essa igreja. E eu creio que essa recomendação, se fosse seguida, lá em Apocalipse, Jesus não precisaria estar falando para eles se arrependerem. E a orientação foi sobre a armadura de Deus. No capítulo 6, no versículo 10, diz assim:
Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O nosso fortalecimento é nele e na força dele, e não naquilo que nós produzimos, e não naquilo que nós fazemos. A gente vê que essa igreja foi uma igreja que se fortaleceu nas suas próprias obras, na sua própria produção, no seu próprio esforço humano. E Deus não quer esforço humano, Deus não quer força do braço, Deus quer na direção do Espírito. E Paulo continua dizendo no versículo 11: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Paulo já sabia que o diabo já tinha, o Espírito Santo já sabia que o diabo tinha ciladas armadas. Portanto, nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E nós vemos lá na carta, às igrejas, que essa igreja estava combatendo contra o homem, estava combatendo contra os maus, estava combatendo contra a doutrina dos nicolaítas, estava combatendo contra aqueles que se diziam apóstolos e não são. Elas estavam combatendo contra pessoas. E Paulo diz aqui: a nossa luta não é contra carne e sangue. E no versículo 13 diz assim: por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade, e vestindo a couraça da justiça. A couraça da justiça, aquilo que protege o coração das investidas de Satanás. Queria proteger o coração deles contra todo o orgulho espiritual, o orgulho de quem faz e de quem produz, o orgulho que certamente afastou eles do primeiro amor. Paulo está falando, para que eles revestissem o coração com a couraça da justiça. E a gente sabe que o nosso Deus, Ele é a justiça, que a justiça está naquilo que Ele fez por nós, porque a justiça humana é como trapo de imundícia. Está escrito lá no livro de Isaías. É a justiça de Deus, aquilo que Ele fez. Ele fala: se veste com essa justiça, que aí você não vai se engrandecer, que aí você não vai achar que é você que faz alguma coisa, que aí você não vai se orgulhar, você não vai achar que é na força do seu braço. Você vai saber que é na força de Deus, você vai saber que é na fé que opera pelo amor. Você vai valorizar o seu irmão, você vai valorizar, viver em comunhão. Você vai saber andar em amor, a olhar para mim em todo o tempo e não deixar se afastar, o orgulho entrar no coração por conta do que você fez um dia em meu nome, dos milagres que você operou, daquilo que você realizou, mas através do nome de Jesus. Você vai proteger o seu coração e não vai deixar ele, vulnerável às ciladas do inimigo, às ciladas do orgulho, às ciladas do autorrealizar, de achar que sozinho você pode alguma coisa. E voltando à carta à igreja de Éfeso, no versículo 7, ele diz assim: quem tem ouvidos compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A árvore da vida, é o próprio Jesus. E comer dele, comer da sua palavra, ter o seu direcionamento em todo o tempo, fazer da palavra o nosso norte, a nossa bússola, a nossa direção, só fazer algo, mesmo que seja bom, se for direcionado pelo Espírito Santo de Deus. É isso que Ele espera de nós, que andemos segundo a sua palavra, que andemos segundo a sua orientação, que não sejamos, que não tentamos ser os nossos próprios ídolos, os nossos próprios deuses, que não
tentemos agir como Deus, mas que nos submetemos à palavra dele, ao direcionamento dele, à comunhão com ele, para que possamos ser dirigidos e guiados verdadeiramente pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a vida de vocês.